Jesus, presbítero irmão Jacir, teu irmão em Cristo, passando aqui para trazer uma palavra de edificação para as nossas vidas espiritual. Fiz aqui um mapa ilustrativo, um resumo do segundo propósito da segunda vinda gloriosa de Jesus. A segunda vinda gloriosa do Senhor Jesus tem como propósito estabelecer o seu reino milenar na terra, cumprindo a profecia feita a Israel e às nações, trazendo justiça, paz, retidão sobre o governo dos reis, do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. No vídeo passado eu comentei sobre o primeiro propósito da segunda vinda gloriosa de Cristo, que era derrotar o império do anticristo, da besta e do falso profeta. E neste resumo de hoje eu quero comentar com os irmãos neste mapa ilustrativo da vinda gloriosa do Senhor Jesus. Coloquei aqui o tema. Segundo propósito, Jesus virá para estabelecer o seu reinado milenar. Objetivo: após julgar as nações e derrotar o seu inimigo, o Senhor Jesus estabelecerá seu reino milenar, reinado com justiça e paz sobre toda a terra durante 1000 anos. Então, esse é do segundo propósito da vinda gloriosa do Senhor Jesus. Versículos que ensinam que Jesus virá para estabelecer o seu reino milenar. Então, aqui nós temos uma sequência de passagens bíblicas na qual nós vamos juntos refletir. Lembrando, queridos irmãos, mais uma vez, que a segunda vinda do Senhor Jesus, ela se dará em duas fases. A primeira fase da vinda de Jesus, ela tem a característica que Jesus virá como um ladrão de noite, um dia e hora em que ninguém sabe. Essa vinda de Jesus é a vinda do arrebatamento, conforme Paulo cita na primeira carta aos Tessalonicenses 4, 16 e 17, que ao toque de trombeta, com voz de arcanjo e trombeta de Deus, o Senhor virá nas nuvens até os ares, os mortos que dormem em Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós teremos o nosso corpo transformado em um corpo glorioso. O propósito dessa vinda é para arrebatar os salvos, nos dar a plenitude da redenção, corpo glorioso, corpo transformado, conforme Paulo escreve na primeira carta aos Coríntios 15:51, no abrir e fechar de olhos, ante o toque da última trombeta, seremos transformados num corpo glorioso, incorruptível, e estaremos para sempre com o Senhor. Essa é a primeira fase da segunda vinda de Cristo. Vai ser para arrebatar a sua igreja. Depois dessa vinda do arrebatamento, teremos então um período de 7 anos somente nesta terra, que é a 70ª semana das 70 semanas de Daniel, composto de 3 anos e meio de paz falsa, 3 anos e meio da grande tribulação. Isso está muito enfatizado, em Apocalipse, onde fala da passagem dos 42 meses, um tempo, 2 tempos e metade de um tempo, 1260 dias, que corresponde a esse período da grande tribulação. Então, depois deste período da grande tribulação,
Jesus virá na segunda fase, né? Jesus terá a sua vinda gloriosa, conforme escreveu Zacarias. Jesus virá sobre o Monte das Oliveiras, né? Naquele dia seus pés estarão sobre os montes das oliveiras, inclusive o monte se fenderá no meio, abrindo caminho para os reis do Oriente, né? Para o início do milênio, do reinado milenar de Cristo. Mas o segundo propósito desta vinda gloriosa, temos também que lembrar, meus queridos irmãos, que Jesus nessa vinda gloriosa será uma vinda visível. A primeira vinda não tem data marcada, não tem dia nem hora, e será invisível ao mundo. Porém, a vinda gloriosa do Senhor Jesus será visível a todas as nações, né? Como já disse no vídeo anterior, que todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens dos céus com poder e grande glória. Mateus capítulo 25, versículo 31. Quando o Filho do Homem vier na sua glória e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. Está se referindo à vinda gloriosa do Senhor Jesus até ali em Jerusalém, onde Jesus pisará sobre o Monte das Oliveiras. Temos mais aqui em Mateus capítulo 19, versículo 28. E Jesus lhe disse: em verdade vos digo que vós que me seguistes, quando na regeneração o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, também vós se assentareis sobre 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Então, queridos irmãos, nessa vinda gloriosa do Senhor Jesus, o segundo propósito, Jesus virá para julgar a nação de Israel, né? Porque os judeus não convertidos, os judeus que estão ali, os judeus por todo canto da terra, como eles negaram a Jesus e eles estão ainda rendidos diante das leis mosaicas, eles estão ainda aguardando o Messias. Jesus para eles não é o Salvador, eles rejeitaram Jesus, então eles não vão subir no arrebatamento da igreja, né? Porque eles não foram justificados por meio da fé. Então eles não foram perdoados, não foram purificados, não foram santificados pelo sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Então eles vão ficar, quando Jesus arrebatar a sua igreja, com exceção de judeus convertidos, né, que se converteram ao Evangelho. Mas os legalistas, os que ainda seguem os rituais judaicos, eles estarão ali em Jerusalém, eles entrarão dentro da 70ª semana de Daniel, período este que se iniciará após o arrebatamento da igreja. Então, por isso que eles passarão por um julgamento. Jesus se assentará no seu trono de glória e nós, a igreja do Senhor Jesus, os apóstolos, nos assentaremos com Jesus para julgar as nações e julgar a nação de Israel, né? Não vou dar detalhes aqui deste julgamento, mas este é, então, o segundo propósito da vinda gloriosa do Senhor Jesus. E esse cenário, meus queridos irmãos, acontecerá lá em Jerusalém. Por quê? Porque desde 1948, quando Israel se tornou-se uma nação, os governos israelenses estão desde lá buscando todos os judeus espalhados pelo mundo, os que querem voluntariamente retornar para Jerusalém. Então, desde lá, os judeus, toda a descendência de Abraão, estão retornando para Jerusalém para que o cenário apocalíptico venha se cumprir na sua plenitude,
os eventos escatológicos que estão relacionados à nação de Israel. Por exemplo, o julgamento, né? O julgamento de Israel, das nações, se dará ali em Jerusalém. Provavelmente próximo do monte, próximo do vale do Armagedon, o Megido, vale da decisão, vale de Josafá, né? Que é tudo o mesmo vale. Ali estarão todas as nações da terra reunidas para a batalha, estarão inclusive envolvidos na Terceira Guerra Mundial, nesse período da grande tribulação, aonde Cristo virá nesse período para julgar a nação de Israel, julgar os povos, né? Além dos juízos que são castigos, ira, as iras de Deus derramadas sobre os povos, né? Haverá também um julgamento de forma literária, né? Com Cristo juntamente com a sua igreja, julgando juntamente com Cristo. Temos aqui mais uma referência bíblica, né? Lucas capítulo 20 e 22, versículo 30. Para que comais e bebais a minha mesa no reino, e vós assenteis sobre tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Então, a igreja gloriosa do Senhor Jesus, salva, remida, regenerada, que subirá no arrebatamento, passará pelo tribunal de Cristo, pelo tribunal das obras, depois iremos para a sala do banquete nas bodas do Cordeiro. Depois desse período, desses eventos escatológicos que se dará nos céus, retornaremos com o Senhor Jesus. Ele virá representado pelo cavalo branco, né? O cavalo branco que virá para derrotar todo o sistema do anticristo. A igreja, nós voltaremos com o Senhor Jesus no final dos 7 anos para julgar Israel e o mundo. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, versículo 2. Não sabeis vós, os santos, não sabeis que os santos hão de julgar o mundo? E se o mundo hão de julgar, não sois vós dignos de julgar as coisas mais pequenas? Paulo, né, orientando os irmãos de Coríntios, que estavam tendo contendas e discussões acerca de coisas pequenas, né? E Paulo orienta ele dizendo: não sabeis vós que nós iremos de julgar o mundo, né, juntamente com Cristo. Justamente esse julgamento, né, será nesse cenário profético, nesse cenário escatológico, ali em Jerusalém, quando estivesse concluindo os 7 anos do período da grande tribulação, né? Apocalipse, capítulo 20, versículo 1 e o 4, a palavra de Deus diz: e vi um anjo que descia do céu, tendo na mão uma chave do abismo e uma grande cadeia. Ele lançou mão do dragão, a antiga serpente, e o diabo e Satanás, e o amarrou por 1000 anos, e o lançou no abismo, e fechou e selou sobre ele, pôs selo sobre ele, para que não mais saia a enganar as nações, até que os 1000 anos se cumprissem. E depois disto importa que seja solto por um pouco de tempo. E vi tronos, e neles se assentaram aqueles que receberam o poder de julgar, e vi as almas dos que foram decapitados pelos testemunhos de Jesus e pela palavra de Deus, e os que não adoraram a besta, nem a sua imagem, e que não receberam o sinal na testa, nem na mão, e viveram e reinaram com Cristo 1000 anos. Querida amiga, aqui tem
uma riqueza, né, contida nesta passagem bíblica aqui. É uma profundidade de, quando vemos aqui, né, que o texto está dizendo que os que morreram perseguidos pelo sistema do anticristo, né? Os que foram mortos por negarem o sistema do anticristo, que é a marca da besta e todo o sistema que se opõe contra a vontade de Deus, eles foram martirizados, né? E aqui, nesse contexto bíblico aqui, haverá uma ressurreição de mortos dentro desse período da grande tribulação. Todos os que morrerem martirizados, negando o sistema do anticristo, morrerão, literalmente morrerão, e ressuscitarão dentro deste período. E terão aqui o privilégio de serem lavados no sangue do Senhor Jesus, terão o privilégio da posse da salvação. E também entrarão para o milênio adentro, né? Porque eles negaram a marca da besta e o sinal do seu nome. E nesse período, nesse contexto de julgamento, nesse contexto aqui, é onde, nesse segundo propósito de Jesus, para que Jesus venha estabelecer o seu reinado de paz, o seu reinado de justiça, aonde não haverá nenhuma intervenção maligna e diabólica nesse reinado. Será um reinado aonde não haverá legalidade para Satanás interferir em nenhuma situação, né? Então, por isso que ele então vai ser amarrado, né? O diabo lançou mão do dragão, a antiga serpente, que é o diabo, e Satanás, e os amarrou por 1000 anos, e os lançou no abismo, e fechou e selou sobre ele, para não mais enganar as nações, até que os 1000 anos se cumprissem. Então, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, vai ser amarrado com cadeias, né? E selado. Então, por 1000 anos ele não vai interferir em nada nessa terra, né? Então, o segundo propósito da vinda gloriosa do Senhor Jesus, depois da grande tribulação, será este, né? Julgar as nações juntamente com a igreja, julgar a nação de Israel, prender, amarrar Satanás, prender a antiga serpente, Satanás, para que o seu reinado de paz por 1000 anos seja um reinado de justiça. Isaías capítulo 9, versículo 7 diz: do aumento do seu governo e da paz não haverá fim, sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para o firmar e sustentar com juízo e justiça, desde agora e para sempre. E o zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Lembrando, meus irmãos, que existe inúmeras passagens bíblicas, são muitas passagens bíblicas que fazem referência ao reinado de Cristo por 1000 anos com a sua igreja, né? Lembrando, meus irmãos, que muitas pessoas que ainda têm anos de fé na igreja, pessoas que estão, quem sabe, 10, 15 anos na igreja, ali às vezes assíduos nos cultos, mas ainda não sabe, ele pensa que vai ser arrebatado e vai ir para o céu e ali se findou por ali. Vai ser glória, vai ser só louvor, só adoração, mas não, né? Há muitos processos ainda que vamos passar depois do arrebatamento, muitos eventos ainda a ser vividos, inclusive esse período de 1000 anos que não será no céu, será literalmente na terra, né? Tem crente assembleiano, né, irmão? É incrível nós saber disso, mas tem crente assembleiano ainda
que não sabe, né, que a terra vai ser restaurada e que vamos viver aqui nesta terra com Cristo por 1000 anos, juntamente com os que ressuscitarem na grande tribulação, com os santos do Antigo Testamento que vão ressuscitar no período da grande tribulação também, né? E a igreja que foi arrebatada, salva, né, da ira de Deus. E os judeus, né, que entrarão milênio adentro também, os judeus convertidos ao Senhor, né? Tem que Cristo reinará em justiça e retidão, haverá paz universal, as promessas feitas a Israel serão cumpridas, a terra será frutífera e abençoada, o conhecimento do Senhor encherá a terra e os santos reinarão com Cristo. É Isaías, capítulo 11, Miqueias, capítulo 4. Então, querido irmão, isso aqui são passagens bíblicas, são bases teológicas, né, que nos dão o aval, que nos dão a autoridade para afirmar todo este assunto, né? Então, a vinda gloriosa do Senhor Jesus aqui, né? A vinda gloriosa do Senhor Jesus. Jesus desce do céu com poder e grande glória. Mateus capítulo 20, 24, versículo 30. Aqui, símbolozinho da balança. As nações são reunidas diante de Cristo e ele separa os povos, né? Onde vai haver a separação dos bodes e das ovelhas, aqui neste período, né? Aqui temos, né, então, a derrota do inimigo de Deus, que é o que lemos, né? O anticristo, o falso profeta, é lançado no lago de fogo, né? Apocalipse, capítulo 19, versículo 20 e o 21. Aí temos aqui, Satanás é preso no abismo para que não mais engane as nações, Apocalipse, capítulo 20, versículo 1 e 3. Tá? Temos aqui então mais algumas passagens bíblicas para nós refletir aqui. Jeremias capítulo 20, 23 e versículo 25 diz assim: Eis que dias vem, diz o Senhor, em que levantarei a Davi um renovo justo, e reinará como rei, e prosperará, e fará juízo e justiça, né? Então, esse renovo aqui citado no livro de Jeremias, nós sabemos que é Jesus, um renovo justo, que veio da descendência de Davi, né? Jesus, ele vem da descendência de Davi, ele é o Messias prometido, né? Que veio para se levantar como o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, e o seu reinado será o reinado milenar, né? Então, Cristo no seu ministério terreno, ele foi profeta, né? Foi profeta, ele foi o sacrifício perfeito, foi o cordeiro que tirou o pecado do mundo, né? Mas o seu ministério de Rei dos Reis, ele ainda irá exercer depois do arrebatamento e depois dos 7 anos da grande tribulação, né? Que Cristo, então, ele estabelecerá o seu reinado milenar e então cumprir-se-á essas profecias aqui, que essas profecias aqui ainda não se cumpriram. Cristo, ele é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, né? Ele já herdou esse direito, o Pai lhe deu toda essa autoridade, mas ele ainda não iniciou o seu reinado aqui nesta terra de forma literal, junto com o seu povo, né?
São profecias que ainda estão em andamento e logo terão o seu cumprimento, né? Então, Ezequiel, capítulo 37, versículo 24 e 28, a palavra de Deus diz: E Davi, meu servo, será rei sobre eles, e todos serão um só pastor, e andarão nos meus juízos, e observarão os meus estatutos, e os cumprirão. Habitarão na terra que dei a Jacó, meu servo, na qual habitaram vossos pais, e habitarão nelas, e eles serão filhos e filhos de seus filhos para sempre. E o meu servo Davi será o seu príncipe para sempre. E farei com eles uma aliança de paz. Será uma aliança eterna com eles. E os estabelecerei e os multiplicarei, e porei o meu santuário no meio deles para sempre, e a minha habitação estará com eles, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo, e as nações saberão que eu sou o Senhor, que santifico a Israel. E quando do meio deles for tirado o seu cativeiro, à vista das nações, habitarem na sua terra, né? Uma passagem bíblica que faz referência, então, ao segundo propósito da vinda gloriosa de Cristo, estabelecer o seu reinado milenar, promessa, né, feita para a casa de Davi, do qual Jesus ele é descendente, né? Porque porei-me e assentar juízes nos meus lugares, e farei herdar o monte Sião, e ali habitarão em Jerusalém, e já nunca serão arrancados. Joel, capítulo 3, versículo 21. Em Apocalipse, de forma literal, a palavra de Deus diz, né, que vi descer do céu a cidade santa, Nova Jerusalém, que descia como uma esposa ataviada para o seu marido. Então, Jerusalém, ela será a cidade santa, será colocada ali em Jerusalém, então, onde será a sede do reinado do Senhor Jesus, e de onde ele regerá as nações com vara de ferro. Zacarias, capítulo 14, versículo 9 e 11. E o Senhor fará reis sobre toda a terra. Naquele dia o Senhor será um, e o seu nome um, e toda a terra se converterá em campina, desde Gade até Rimon. Converterá em campina, desde Gade até Rimon, ao sul de Jerusalém, e ela será habitada no seu lugar, desde a antiguidade, desde o dia em que Deus criou o homem sobre a terra, e habitarão nela, e não haverá mais extermínio, e Jerusalém será segura. Promessa do reinado, né? Apocalipse capítulo 11, versículo 15. E o sétimo anjo tocou a trombeta, e houve grande voz no céu que dizia: o reino do mundo se tornaram de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo o sempre. Glória ao nome do Senhor Jesus. E nós, a igreja do Senhor, estaremos reinando para sempre com Jesus. Está aqui Cristo assentado, né, no trono, a imagem ilustrativa. Jesus reina na terra. Cristo reina com os santos sobre a terra por 1000 anos, em justiça e paz. Apocalipse capítulo 20, versículo 4 e 6. Eis que o tabernáculo de Deus está com os homens, e ele habitará com eles, e eles serão o seu povo, e o próprio Deus estará com eles, e será o seu Deus. Né? Apocalipse capítulo 21 e versículo 3. Então, querido amigo,
nesse momento nós iremos então tomar posse do que Jesus disse em São João capítulo 14, né? Eis que vos vou preparar lugar, e se eu for, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, né? Para que onde eu estiver, estejais vós também, né? Como diz aqui, né? Eis que o tabernáculo de Deus está com os homens e ele habitará com eles, né? E eles serão o seu povo e o próprio Deus estará com eles e será o seu Deus, né? Por isso que Jesus disse lá em São João 14, onde eu estiver, estejais vós também. Então, querido irmão, quero deixar aqui essa palavra de edificação para a tua vida, essa palavra aqui de uma orientação bíblica, né? Uma edificação da nossa fé, para nós entendermos um pouquinho mais das verdades contidas nas Escrituras, né? Sobre os eventos escatológicos, e que possamos continuar firme aos pés de Jesus, sempre confessando a Ele os nossos pecados, as nossas misérias. Sempre devemos dar liberdade para que o Espírito Santo habite no nosso coração, e que quando nós cometer alguma coisa que desagrade ao Senhor, né, que o Espírito Santo ele possa promover em nós o arrependimento, que o Espírito Santo ele tenha liberdade de trabalhar na nossa consciência e no coração, nos levando a um quebrantamento, né, para que nós confesse as nossas misérias, nossos pecados diante do Senhor Jesus, porque assim nós fazendo, se nós confessarmos a Ele os nossos pecados, a palavra de Deus diz que o Senhor Jesus é fiel e justo para nos perdoar de todos os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Ele é o nosso sumo sacerdote, que intercede por nós e se compadece das nossas fraquezas. Então, se nós nos mantermos no processo da santidade, se nós nos mantermos no processo da salvação progressiva, sendo regenerado todo dia, sendo aperfeiçoado pelo Senhor, como disse Paulo na carta aos Coríntios, aquele que começou em vós a boa obra, aperfeiçoará até o dia de Cristo. Então, querido amigo, o propósito de nós estar na presença de Deus, toda a nossa renúncia, todo o nosso esforço, toda a nossa vida de comunhão e santidade ao Senhor, é para que nós não venha a ficar debaixo desse juízo de Deus, debaixo do juízo, onde Deus irá derramar o seu juízo, a sua ira sobre esse mundo, depois do arrebatamento, né? Então, nós cremos no arrebatamento, cremos que vamos estar com o Senhor, cremos que teremos nosso corpo glorioso transformado, né? E teremos o privilégio de voltar com Jesus na sua vinda gloriosa e se assentar nos tronos e julgar as nações juntamente com Cristo. E depois disso, né, vamos reinar com Cristo nessa terra por 1000 anos, desfrutar da glória de Deus, né, contemplar as nações se rendendo aos pés de Jesus, como disse, né, e todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Cristo é o Senhor. Então, querido amigo, amado irmão, vamos ficar firme nas promessas do Senhor Jesus. Quando eu digo ficar firme, meu querido irmão, é nós viver uma vida de santidade, viver uma vida separada deste mundo, né? Viver uma vida entregue a Cristo, né? Não somente uma rotina religiosa, não somente uma frequência em ambientes religiosos, mantendo uma vida religiosa, mas somente devemos estar com o nosso coração inteiramente na presença de Deus. Uma vida de aquebrantamento, uma vida em que o Espírito Santo faça morada dentro de nós, né? Porque não adianta nós morar dentro de uma igreja e o Espírito Santo não morar dentro de nós. Não adianta nós termos uma vida tão, uma frequência rigorosa em atividades de igreja religiosa, mas o Espírito Santo não fazer morada na nossa vida e ele não ter liberdade de nos levar a se render na presença de Deus, né? Então, o que nós precisamos é ser templo do Espírito Santo, ter comunhão com Deus, amar as Escrituras Sagradas,
amar, viver na presença de Deus. Estar na presença de Deus para nós tem que ser uma alegria, tem que ser um privilégio, tem que ser algo glorioso que nós temos que amar, né? O dia em que estar na presença de Deus para nós for um fardo, for um peso, for um sacrifício, nós precisamos se arrepender de novo, nascer de novo, né? Estar na presença de Deus para nós tem que ser um privilégio, uma alegria, algo glorioso para a nossa vida, né? Então, querido amigo, que Deus te abençoe. Até a próxima oportunidade, no nome de Jesus. Na próxima oportunidade estarei falando do terceiro propósito da vinda gloriosa do Senhor Jesus. Que Deus abençoe a tua vida.